Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje nós temos o prazer de receber aqui na Super o secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais, Ângelo Osvaldo. Secretário, bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Uma satisfação estar com vocês aqui, os ouvintes da Super. Prazer é nosso de recebê-lo. Secretário, eu gostaria de começar essa entrevista com o senhor falando de um assunto polêmico, a exemplo daquilo que a gente costuma fazer aqui tradicionalmente no Café com Política. Agora, recentemente, no campo do senhor, que é a questão da cultura, a gente teve duas exposições muito polêmicas que trouxeram aí um debate muito grande, especificamente aqui em Belo Horizonte, né? E uma delas, a exposição do Pedro Moraleda, que causou aí um problema. A gente recebeu aqui recentemente o vereador Jair de Gregório, aqui de Belo Horizonte, que foi um vereador que gravou um vídeo, ele falando e protestando contra essa exposição do Pedro Moraleda, e esse vídeo viralizou, virou uma febre na internet. Bem, e aí a gente tem de um lado as pessoas ligadas à cultura que defendem o direito de expressão, defendem o direito da arte propriamente dita, e a gente tem do outro lado as pessoas que dizem que essas obras muitas vezes são um atentado contra as crianças, que são obras que estimulam a pedofilia, que levam as crianças a conhecerem algo que elas, por serem crianças, ainda não deveriam conhecer. Como é que fica o secretário de Estado de Cultura no meio dessa polêmica toda? Bom, em primeiro lugar, cabe a um secretário da Cultura, ao titular de uma pasta da cultura, o compromisso com a liberdade de expressão. Senão nós não podemos falar em cultura. Cultura sem liberdade não é cultura. Aliás, a cultura tem que ser tomada no sentido amplo quando se pensa em política pública e no próprio conceito de cultura. Muitas vezes as pessoas confundem cultura com artes e shows. Showbiz é uma coisa. Artes, literatura, letras e artes, belas letras, belas artes, isso é outra coisa. São vertentes, são linguagens, mas a cultura é um processo mais amplo, antropológico, que envolve toda a construção social e a própria cidadania. Sem cultura, eu não posso falar que há uma cidadã ou um cidadão, porque ele vai perder a sua identidade, ele vai perder a sua dimensão humana. A cultura é que humaniza o processo civilizatório. Então é muito importante nós pensarmos em cultura. E cultura pede liberdade, liberdade de expressão. Nós lutamos muitos anos contra a Inquisição. Houve momentos em que a religião queria impor uma maneira de ver, uma maneira de existir. Nós ficamos livres disso. E não podemos aceitar agora que tendências religiosas venham outra vez querer criar censura, impor comportamentos, ditar paradigmas. Nós fizemos essa exposição, é curioso, eu fui secretário de Cultura do governador Itamar Franco, de 1999 a 2002. E agora, com muita alegria, sou outra vez secretário de Cultura do Estado desde 2015, convidado pelo governador Fernando Pimentel, que dá todo o apoio igualmente às ações culturais, inclusive nesse momento de crise, nos viabiliza um programa cultural consistente. E no ano de 2002, nós fizemos uma grande exposição do Pedro Moraleda, que estaria completando agora 40 anos. Por isso fizemos uma nova exposição dele. Ele morreu muito cedo, em 99, ele morreu ainda no século passado. E com 20 anos deixou uma obra extraordinária, impactante, trágica, que instiga, que polemiza realmente. E isso é que é a arte. A arte não é açúcar, não. A arte ela vem exatamente para provocar, para fazer com que as pessoas reajam, que as pessoas se sintam vivas, e a vida é feita desses impactos. Então, nós entendemos que a exposição Pedro Moraleda, assim como ela foi feita em 2002, agora 15 anos depois, ela é válida também porque mostra a manifestação de um artista que morreu jovem, mas deixou um legado, deixou um testemunho no campo da criação artística. No mais, são pessoas que estão buscando criar polêmicas para granjear adeptos e firmar lideranças. Nós estamos numa antevéspera de eleições e muitas pessoas querem, às vezes, galvanizar, estimular eleitores, fazer proselitismo, mas não às custas da liberdade de expressão. Nós não podemos ceder em matéria de liberdade de expressão.
libertas quaesera tamen, já diz a bandeira de Minas Gerais, liberdade ainda que tardia. Secretário, o senhor comentou aí sobre a crise que o Estado passa. Em uma situação como essa, de crise econômica, de crise social, de crise política, a área da cultura não é uma área que acaba sendo negligenciada? Pelo contrário, eu acho que nesse contexto dramático que nós herdamos e vivemos, porque a crise só se aprofundou, ela não foi fabricada no atual governo, ela é fruto de uma herança e das consequências, dos desdobramentos de um processo. Nós estamos fazendo um esforço enorme de travessia desse período e o governador Fernando Pimentel tem incentivado todos os setores e ele sabe muito bem, Fernando Pimentel é um economista, é um gestor público, é um homem de cultura, ele sabe muito bem que quando nós incentivamos a cultura, nós estamos também acelerando o processo econômico. A cultura, de um modo geral, ela é responsável por milhares de empregos e postos de trabalho em Minas Gerais. A cultura gera recursos financeiros, é uma roda. Quando nós vemos toda essa mobilização do artesanato até as orquestras sinfônicas, quando nós vamos ver o turismo beneficiado pelo processo cultural, os grandes eventos, as realizações dos artistas, dos escritores, a indústria editorial. Nós temos muitas editoras. Minas Gerais é um dos estados que mais produzem livros infantis no Brasil. Nós temos grandes editoras aqui. Então, por toda parte, em todas as expressões ou chamadas vertentes do campo cultural, nós vamos identificar em Minas Gerais uma produção significativa que é responsável por empregos, por renda. Então, investir em cultura, minimamente que seja, nós estamos reproduzindo isso em termos de benefício para todo o Estado. Imagine que é um Estado que tem 700 conselhos municipais de patrimônio cultural. Só existem 1.300 conselhos municipais no Brasil. Quer dizer, a metade está em Minas Gerais. Por quê? Porque há um incentivo através da legislação tributária do Estado, existe o ICMS cultural. Os municípios percebem mais recursos quando tem uma política municipal de patrimônio cultural, mas eles já entenderam também que investindo em patrimônio, em salvaguarda de patrimônio cultural e ambiental e natural, isso traz recursos através do turismo, que é uma maneira de levar recursos para toda parte, recursos econômicos, criar empregos. Então, nós temos hoje uma realidade dinâmica em termos de cultura, com poucos recursos, mas esses recursos foram assegurados, eles não diminuíram, pelo contrário, nós estamos mantendo todos os programas da Secretaria em plena atividade, com respostas positivas, e é uma maneira também de reagirmos à crise, de enfrentarmos a crise. É por isso que nós lutamos tanto para que o Ministério da Cultura não fosse extinto, para que as políticas de cultura no país estejam vigorando, e nós em Minas Gerais criamos inclusive o Plano Estadual de Cultura. Minas foi o último estado da federação a elaborar, levar à Assembleia Legislativa, aprovar na Assembleia e ter sancionado pelo governador Fernando Pimentel o Plano Estadual de Cultura, é um plano decenal que começou a vigorar agora em 2017, depois de um amplo debate, graças a um apoio da Assembleia Legislativa, o deputado Adalclever Lopes, o deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura, dinâmico presidente da Comissão de Cultura, e o líder Durval Ângelo, nos viabilizaram uma série de fóruns técnicos em 12 regiões do estado, para que nós pudéssemos ouvir amplamente a sociedade mineira e elaborar esse plano estadual de cultura que já foi votado. Ele estrutura o setor cultural do estado como uma política pública com ampla participação e o envolvimento dos municípios e a criação dos fundos, mas agora nós ficamos também na dependência de que a política nacional de cultura, da qual esse plano é tributário, porque é um sistema, e sistema pressupõe que haja uma organização global, no sentido de termos o plano nacional,
os estaduais e os municipais, nós temos que ver esse plano funcionando no nível nacional para termos os repasses de fundo a fundo e podermos realmente efetivar uma política estadual de cultura. Mas o plano já foi aprovado, algumas ações já estão sendo implementadas e nós acreditamos que o caminho é esse. É um sistema, é uma ação cooperada dos municípios com o Estado e com a União para que nós fortaleçamos o setor cultural. Com esse plano, o fundo de 9,5 milhões já foi aprovado? Ele já vem junto? Já tem esse investimento garantido? Ou ainda vai se estudar esses 9,5 milhões? Não, esse é o antigo fundo, são os recursos que nós temos do Fundo Estadual de Cultura pré-existente. Ele existia antes do plano. Pelo plano, nós temos meios de buscar mais recursos para fortalecer, para adensar os recursos do Fundo Estadual de Cultura. Uma dessas fontes seria exatamente o Fundo Nacional de Cultura, que está desativado no momento. Mas é importante que nós já tenhamos todo esse arcabouço pronto. Quando nós entramos no governo, em 2015, não havia recursos no fundo. Em 2015, o fundo não tinha nada. Tinha, aliás, R$300 mil para empréstimo. E ninguém queria tirar empréstimo, muito menos de R$300 mil apenas. Nós, então, conseguimos do governador Fernando Pimentel R$7.500.000, executamos o fundo. Fizemos o edital, os projetos foram apresentados e distribuímos R$7,5 milhões em 2015. Em 2016, nós chegamos a 11 milhões, porque fizemos um trabalho na Assembleia Legislativa e os deputados contribuíram para aumentar o volume do fundo com emendas parlamentares. Isso foi fundamental, tanto que nós saímos de 7,5 milhões, garantimos esses 7,5 milhões e fomos a 11. Este ano nós estamos executando cerca de 10 milhões, também com apoio da Assembleia. Diminuiu um pouco, mas conseguimos manter cerca de 10 milhões. E para o ano que vem a previsão é em torno de 9 milhões de reais. Mas isso está sendo feito, é um recurso que tem uma capilaridade muito grande. Ele vai a todas as regiões do Estado. As prefeituras e entidades da sociedade organizada podem apresentar projetos. Até R$100 mil. E com esses poucos recursos, nós temos um efeito multiplicador fantástico em todas as regiões do Estado. É mais fácil contemplar todo o Estado por meio do Fundo de Cultura do que pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Porque pela lei, você apresenta um projeto, ele é aprovado na Secretaria da Cultura, depois é credenciado na Secretaria da Fazenda, mas aí você tem que encontrar um patrocinador, ou seja, um contribuinte de ICMS que vai deixar de pagar o recurso para o Estado e aplicar esse recurso no projeto cultural. Muitas vezes as pessoas não conseguem esse patrocinador, tanto que, desde 1997 até hoje, 80% dos projetos estão na região metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Contagem, Betim, depois temos um polo em Uberlândia, que é também um grande centro empresarial, Juiz de Fora, Divinópolis, praticamente aí está concentrado todo o recurso da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E 80% dos projetos aprovados também estão nessa área, os recursos ficaram aí, e nós estamos agora propondo uma nova lei estadual de fomento e incentivo à cultura. Nós vamos fundir a lei do fundo existente com a lei de incentivo à cultura, que é essa do ICMS, patrocinando projetos culturais. De maneira que quando uma pessoa, a partir do ano que vem nós esperamos isso, a lei está em apreciação na Assembleia Legislativa, e quando uma pessoa apresentar um projeto cultural, ele é aprovado pela Secretaria de Cultura e pela Secretaria de Fazenda, está apto a captar, ele encontra um captador, o captador vai pagar ali 100% desse projeto. Se o projeto é de 100 mil, ele me dá R$100 mil. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dar 30%, cerca de R$30 mil, também incentivado, também com benefício fiscal, para o fundo. É uma maneira de nós robustecermos o Fundo Estadual de Cultura. Porque pelo fundo eu posso fazer um edital, por exemplo, para projetos culturais do Vale do Mucuri,
ou do Vale do Jequitinhonha, ou do Vale do Urucuia, que são regiões que têm uma dificuldade tremenda de acesso a esses benefícios. Secretário, eu queria falar, a gente está já caminhando até para o final da entrevista, eu queria falar um pouquinho de política com o senhor. O senhor foi prefeito de Ouro Preto e hoje ocupa o cargo de secretário de Cultura. No ano que vem a gente tem eleição, a gente vê que o senhor tem uma relação muito boa, profunda, eu diria até, com o governador Fernando Pimentel. Eu queria saber, e o senhor é filiado ao PMDB, Sim. né? O PMDB vive um dilema hoje entre candidatura própria aqui no Estado e o apoio ao governador Fernando Pimentel. De que lado que o senhor se posiciona? Eu me posiciono ao lado do governo que foi eleito pelo PT e pelo PMDB em 2014. Foi uma aliança muito importante em Minas Gerais. Nós tínhamos um grande adversário, que era o PSDB, e, portanto, o caminho do PT e do PMDB, que pensavam muito proximamente, estavam sempre nas mesmas trincheiras durante todos esses anos de governos tucanos, era o caminho da unidade, da soma de esforços. E nós estamos provando que deu certo, porque temos lideranças importantes do PMDB participando do governo, como o deputado Sábio Souza Cruz, que é secretário de Estado da Saúde, num momento tão difícil das finanças do Estado, tão adverso para as políticas públicas de saúde, e ele tem feito esse enfrentamento com inteligência, sensibilidade e coragem. Nós temos um resultado positivo dessa aliança PT-PMDB. Eu acho que seria muito positivo que ela se repetisse, até porque não houve muita alteração no quadro de opções para o governo do Estado, e de maneira que essa me parece um caminho certo para continuarmos no ano que vem. Secretário, qual que é o projeto da sua gestão? Qual que é a marca que o senhor quer deixar ou iniciar, né, se tiver uma segunda gestão depois da partida das eleições do ano que vem? Qual que é a marca que o senhor quer implantar na Secretaria de Cultura? Eu creio que a grande marca dessa gestão no atual governo, na Secretaria de Cultura, é a descentralização. Houve uma abertura muito grande para o diálogo com todos os setores, mas, sobretudo, com todos os territórios de Minas Gerais. A Secretaria de Cultura sempre ficou muito insulada em Belo Horizonte, para não dizer dentro até da Avenida do Contorno. Eu não falo nem que ela ficou na região metropolitana, na grande BH ou na capital do estado. Ela ficou praticamente dentro da Avenida do Contorno, com alguns projetos muito fechados, muito elitistas. E nós buscamos descentralizar, que é até o grande mote do governo Pimentel. Ir para os territórios, ir para o interior do estado, estar presente por toda parte. E com poucos recursos, nós tivemos presença muito maior no interior do que quando havia mais recursos na área da cultura, especialmente, por exemplo, com um farto ICMS cultural na CEMIG ou na Copasa. Hoje também essas verbas para aplicação em incentivo fiscal diminuíram muito nas empresas públicas, que sofreram também diversos problemas e consequências de todo esse processo de declínio econômico. Mas nós conseguimos estar presentes, fortalecemos o Conselho Estadual de Cultura, as representações do Estado, fizemos esses fóruns por toda parte, terminamos agora um fórum com 12 reuniões em 10 reuniões em regiões distintas do Estado, o Fórum Estadual do Livro, da Leitura, da Literatura e das Bibliotecas. Nós temos 800 bibliotecas públicas municipais em Minas Gerais e precisamos alcançar todos os municípios. Apenas 700 dos 853 municípios têm bibliotecas públicas municipais, e a biblioteca é um instrumento fundamental para a difusão da cultura e o fortalecimento da educação. Nós não podemos falar uma política municipal ou estadual de educação sem biblioteca e muito menos uma palavra sobre a cultura. Daí eu considerar essa marca da descentralização e da busca desse Estado que é maior do que a França. O nosso estado tem 853 municípios, ele é maior do que a França. Ontem mesmo eu fui a uma cerimônia no
no consulado da Itália, e um senhor fez um discurso elogiando a cônsul Aurora Russi, que é muito dinâmica, e dizendo que ela faz um verdadeiro papel de embaixadora, porque ser cônsul da Itália em Belo Horizonte é ser embaixador, já que Minas Gerais é maior do que a França. Tá certo. Secretário de Estado de Cultura, Ângelo Osvaldo, foi nosso entrevistado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a presença do senhor, a visita aqui à Super Notícia FM. Eu que agradeço a você, Rodrigo, Fernanda, Obrigada, aos secretário. ouvintes. Um prazer estar com vocês. A Super é super. Muito obrigado.